Bom, olá pessoal. Hoje eu estou gravando toda uma sequência de vídeos e em relação às eleições desse ano, no caso nosso aqui de Teresópolis, mas como eu já alertei, também atende a qualquer município essa lógica. Mas o que acontece? Nossa intenção aqui é a cada vídeo colocar um tema em discussão para que se trabalhe. Eu espero que isso chegue aos candidatos e que eles se proponham a responder os questionamentos. Esse é um primeiro ponto. Evidentemente, alguns temas, devido à importância ou tamanho, vão envolver inevitavelmente mais do que um vídeo. Bom, nesse momento eu quero conversar com vocês a respeito de uma coisa que está muito em voga em função de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que é a questão das catástrofes. Até porque nós tivemos, em 2011, uma situação bastante grave aqui no nosso município. E o que acontece? Na época, a promotoria, através da doutora Anaísa, encomendou, eu não sei exatamente como é que ela fez isso, mas eu sei que ela obteve um relatório de profissionais especialistas no setor, em que, se por um lado ela concluía que haviam situações inevitáveis em função do perfil da cidade, ela reconhecia naquele momento que ações muito contundentes precisavam ser tomadas. Bom, na época, esse foi um relatório bastante sério que eu tive a oportunidade, e infelizmente na época, eu gostaria de ter gravado quando ela publicou isso. Se alguém tiver toda a fala dela a respeito do assunto, que rodou nas redes sociais na época, mas toda a fala dela, se alguém tiver disponível isso, eu gostaria muito que me enviasse, porque eu achei aquele relatório bastante interessante. Bom, o fato é que, em realidade, nós não vimos nada acontecer de lá para cá. As notícias que a gente tem, por exemplo, são que muitas pessoas simplesmente por falta de qualquer alternativa voltaram simplesmente para o mesmo lugar de onde tinham saído, para as mesmas casas, inclusive. E eu não vi, por parte do poder público, óbvio, a gente tem aquela história de que o governo estadual, verbas que vieram do governo estadual, que inclusive parte desse tema foi o que levou ao Sérgio Cabral a ser preso por causa de desvio, a discussão do envolvimento do prefeito de então em todo esse tema, etc. E tal. Bom, essa é a parte política. Mas o fato é que, independentemente daquele momento, daquela situação, daquele grupo que fez malversação de recursos públicos, o fato é que nós não vimos discussão, ação, propostas e desenvolvimento de nenhuma estratégia na direção de fazer com que a cidade se proteja, tenha todo um mecanismo de reação a essas situações. O que nós temos conhecimento que a Defesa Civil, as ações da Defesa Civil são muito pontuais e eu diria até primárias, não por culpa da Defesa Civil, mas por falta de um projeto voltado para a situação de calamidades na cidade. E nós somos muito suscetíveis a essas calamidades. Isso desde das enchentes em qualquer chuva mais forte na região central da cidade, ali da Várzea, principalmente, até situações como aconteceu em 2011, que não foi a primeira, nós já tivemos, quer dizer, foi a maior, sem dúvida, mas acontece que toda aquela região lá que envolve Pimentel, Perpétuo, Rosário, Vale da Revolta, Dorvalina, essa região toda sempre foi muito afetada. Tem, na história de Teresópolis, tem inúmeros desabamentos nessas áreas. Bom, então o que acontece? Na verdade, nós temos a situação, quando a gente avalia os nossos candidatos, os candidatos atuais. Ora, depois dessa tragédia, o candidato Mário Tricano já foi prefeito, passou em branco essa parte.
O candidato Leonardo Vasconcelos está como vereador e participante também em alguns momentos do governo, se bem que ele esteve na educação, mas a verdade é que como vereador, o que ele poderia, por exemplo, ter atuado efetivamente, intensamente nos orçamentos municipais, e do mesmo jeito que ele articulou verba para outras coisas, não poderia ter articulado verbas para o município nessa direção. Ninguém fala nisso como se Teresópolis fosse uma mil maravilha. Por outro lado, agora, o candidato que é o novo, mas não é novo, que é meio velho, porque foi, mas não é, Alex Castelar, o que acontece com ele? Meu Deus, ele é o executivo, e ele não é o executivo de agora, ele já foi candidato a prefeito na outra eleição. E o que ele trouxe para Teresópolis nessa área de prevenção? O que ele fez? E veja bem, considerando que ele é um candidato que precisava de penetração, essa era uma área que ele poderia ter atuado e nada fez. Nós não temos conhecimento de absolutamente nada. Se fez alguma coisa, então diz pra gente, porque eu não ouvi nem vi nada. Quanto ao candidato Maurílio, doutor Maurílio, a gente sabe que ele não teve nenhuma posição na qual pudesse realizar ou interferir diretamente nessa situação, muito embora, por sua participação já de longa data no meio político, ele poderia ter criado movimentos, começar a fazer em visitações às comunidades, movimentar associações de moradores ou outras unidades da sociedade organizada, no sentido de começar a pressionar executivo e legislativo nessa direção. Também desconheço qualquer situação. Então, o que acontece? O candidato, com todo respeito, eu realmente não consegui gravar o nome, eu sou um pouco problemático de gravar o nome das pessoas, mas o candidato lá, irmão da Marina, eu não sei nem, ele não tem nem vínculo com a cidade, então a gente não sabe muito bem eu não sei nem por que ele é candidato aqui em Teresópolis. Tá? Bom, quer dizer, eu sei, depois de tanto tempo em político, eu até sei qual é a intenção dele, mas ele é candidato, mas não é candidato. Isso não me interessa aqui, porque eu quero apresentar, a partir desse quadro, eu quero apresentar aos candidatos a pergunta, que é uma pergunta para todos. A pergunta geral é: o que é que vocês propõem fazer durante o governo de vocês a respeito desse tema tão relevante, tão pesado, tão duro para a sociedade de Teresópolis? Ou vocês só pensam em atuar depois que desabar tudo? O que é feito em área ambiental e outras coisas? Eu quero ouvir de vocês, mas isso aí eu não quero perfumaria, não. Eu quero ações e atitudes contundentes nas respostas. Um abraço, até o próximo.